Martins, estudante do 9º semestre de Medicina do UniCeub. Meu nome é Carolina Martins Rumo, eu sou estudante do 8º semestre de Medicina do UniCeub. A nossa pesquisa é sobre investigação de infecções hospitalares em pacientes submetidos à hemodiálise em um hospital público de Brasília, sob orientação de Fabiana Xavier Cartache Salgado. No mundo, há uma estimativa que 1,5 milhões de pacientes sofrem com insuficiência renal e são tratados por meio da hemodiálise. Já no Brasil, essas estimativas são que 112 mil pacientes realizam tratamento dialítico, sendo que a hemodiálise é a terapia de substituição renal mais prevalente, correspondendo a 91,4% dos pacientes. Nesses pacientes que realizam hemodiálise, o risco de infecção está sempre presente devido à necessidade de uma punção venosa central para a realização desse procedimento, sendo que a infecção bacteriana é a complicação infecciosa mais frequente e representa 15% da mortalidade desses pacientes. A nossa pesquisa teve como objetivo investigar as infecções hospitalares associadas a esse procedimento de hemodiálise em um hospital público de Brasília, sendo que os objetivos mais específicos eram identificar o perfil epidemiológico desses pacientes, conhecer as indicações motivadoras da terapia de substituição renal, a prevalência das infecções hospitalares associadas a esses processos de hemodiálise, além de identificar a topografia das infecções hospitalares e as condutas de tratamentos adotadas nos casos de infecção. Como método, a nossa pesquisa é um estudo transversal descritivo de caráter retrospectivo e prospectivo. Foi realizado no setor de hemodiálise de um hospital público do Distrito Federal. A coleta de dados compreendeu o período de janeiro a dezembro de 2019 e as variáveis investigadas foram sexo, idade, tempo de internação do paciente, comorbidades, desfecho clínico, morbidades motivadoras da indicação da hemodiálise, infecções hospitalares associadas ao procedimento de hemodiálise e as condutas de tratamento das infecções adquiridas no ambiente nosocomial. A presente pesquisa ela foi aprovada por 2 comitês de ética, do UniCeub e da FEPEX. Os critérios de inclusão dos pacientes eram pacientes de ambos os sexos, sem discriminação de idade, submetidos à hemodiálise no setor de hemodiálise do hospital. Como critérios de exclusão, pacientes submetidos à hemodiálise que no momento da hemodiálise apresentaram um diagnóstico clínico ou laboratorial de infecção. Como resultados, foram identificados 143 pacientes, dos quais 47,6% eram do sexo feminino e 52,4% do sexo masculino, com idade média 58 anos. O tempo de internação médio desses pacientes foi de 54,71 anos. Em relação às comorbidades mais encontradas, temos a hipertensão, representando 69,93% dos pacientes, seguida de diabetes mellitus, 43,35%, obesidade, 18,88% e, por fim, dislipidemia, 18,88%. Em relação ao desfecho clínico, temos a alta, 76,9% e óbito, 23,1%. Em relação às morbidades indicadoras para hemodiálise, temos doença renal crônica, que representa 76,9%, e a insuficiência renal aguda, que representa 23,1%. Em relação às infecções hospitalares, foram identificadas 31 infecções hospitalares em 30 pacientes, que representam 20,9% dos pacientes. O local de infecção mais frequente foi o local de inserção do catéter da hemodiálise, que representou 80,6%, seguida do trato urinário, que representou 9,7%, pulmão, 6,5% e, por último, sangue, 3,2%. Nas condutas de tratamento adotadas nas infecções hospitalares, a gente pode apontar a terapia antibiótica, a retirada do foco infeccioso no caso das infecções por catéter, o encaminhamento do material biológico para o laboratório e nos casos de infecção por catéter curativo. A conclusão da nossa pesquisa é que ainda há uma elevada taxa de infecção hospitalar relacionada à hemodiálise, há um período prolongado de internação e óbito nesses pacientes, sendo que o tempo médio de internação é maior entre os pacientes com infecção hospitalar, cerca de 60 dias. A nossa pesquisa ainda indicou uma taxa de óbito mais elevada que a literatura aponta, apresentou uma taxa de óbito de 30%. Esses resultados demonstram que é uma importância muito grande de investimento na prevenção dessas infecções, utilizando as tecnologias disponíveis a fim de oferecer um atendimento mais seguro para esses pacientes, porque por serem pacientes crônicos, eles dependem e buscam constantemente o sistema de saúde.
Há um termo em latim usado muito na bioética que é primo nontere, que significa primeiro não prejudicar. E é exatamente isso que deve guiar os profissionais de saúde envolvidos na assistência. Deve evitar riscos, custos e danos desnecessários a esses pacientes. Essas são as referências do nosso trabalho, espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção.